Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo aqui no Conexão Poder o ex-prefeito de Cuiabá, pré-candidato oficialmente declarado, Mauro Mendes, ao governo do estado. Vai participar comigo dessa entrevista meu amigo radialista, ex-deputado federal, Ricardo de Freitas, e promete muita polêmica, né, Ricardo, essa entrevista. Mauro Mendes, obrigado pela sua presença. A primeira pergunta minha é muito básica. Eu queria saber por que você demorou tanto para colocar a pré-candidatura, como você colocou essa semana lá com a coletiva do Democratas, assumindo de fato que você é pré-candidato ao governo do estado. Todo mundo sabia que você era pré-candidato, mas você sempre falava que não. Teu passado te condena nesse aspecto, que foi seu passado na última condena, questão da eleição municipal que você desistiu. 2016. No último dia, 48 tinha a expectativa é, será que ele vai mesmo? Então? Havia esse temor, né, dos seus companheiros de chegar no final. E aí veio o calcanhar. Nos acréscimos você falar, não, eu não vou. Aí o calcanhar de Aquiles. Bom, como é que fica? Em primeiro lugar, um prazer, André, estar aqui contigo, estar aqui com você, Ricardo, e com todos que nos acompanham aí nesse momento do programa Conexão Poder. Primeiro, vamos restabelecer algumas verdades, né? 2016, não existe, André e Ricardo, nenhuma declaração pública minha dizendo que eu seria candidato. É verdade. Olhe lá em 2016, vocês nunca verão uma entrevista minha dizendo assim, sou pré-candidato ou serei candidato. Toda vez que eu era questionado, eu dizia, estou pensando, estou analisando, estou pensando, estou analisando, estou pensando, estou analisando. Nunca disse em momento algum. Portanto, o dia que eu tomei a decisão, eu lamento ter sido de última hora, porque internamente eu tinha até uma decisão de ser candidato, que seria candidato, mas de última hora, alguns fatos que aconteceram, né, foram muito mais fortes e aí não me permitiram continuar fazendo algo que eu gostava muito, que eu amava muito, que era cuidar da nossa querida Você não disse você não disse que era candidato, mas também nunca disse que poderia desistir de ser candidato, né? Então, exatamente. Eu nunca disse que seria, mas também nunca disse que seria. Então não pode dizer que eu desisti da última hora porque eu não tinha feito esse compromisso. Era uma reeleição, era uma reeleição garantida, né? A expectativa, isso é fato notório. Quer dizer, no momento que você decidiu o que você não havia decidido ainda, isso gerou um trauma. Tanto é que deu um problemão danado para poder arranjar quem vai, quem não vai e tal. Isso é fato. Agora, esse fato, Ricardo, ele é um fato positivo, ao meu ver, porque nós estávamos naquele momento com uma boa avaliação dentro da prefeitura, dentro da nossa administração, não só do prefeito, mas principalmente da nossa administração, porque a avaliação da pessoa ela é importante, mas eu acho que é mais importante ainda quando a administração, que é o conjunto de todos aqueles atores, secretários, servidores, era muito positiva. Então a classe política, a imprensa, ela lia como natural e como óbvia a minha recandidatura. Só que eu não sou um político muito óbvio, eu não sou um político que age normalmente dentro dos padrões que a maioria age. Eu fiz um compromisso com o povo cuiabano de ser prefeito por 4 anos. E este compromisso eu honrei. Fui até o último dia do meu mandato, sendo prefeito, cuidando da cidade, e entreguei uma Cuiabá melhor do que eu recebi. Uma prefeitura muito mais organizada, isso pode ser mostrado pelos balanços, pelos números, pelas secretarias, e uma cidade com muitos avanços importantes em muitas áreas. Obviamente não fizemos tudo, e ninguém em sã consciência pudesse imaginar que eu resolvesse em 4 anos todos os problemas da cidade. Mas entregamos sim, e a população reconheceu isso com alto índice de aprovação da nossa administração no final do nosso mandato. Então, dito isso, restabelecida essa verdade, vamos então agora a 2018. Por que o senhor demorou tanto para tomar essa... Da mesma forma, André, eu não disse e nunca disse também que sim e nem que não,
Durante algum tempo, eu fiquei analisando. Eu fiquei o ano de 2017 totalmente fora da política. Saí, fui cuidar da minha família, fui cuidar da minha casa, fui cuidar das minhas empresas, fui tocar a minha vida como qualquer cidadão que tem as suas obrigações no dia a dia. Entrou o ano 2018, eu também pretendia ficar assim, mas gradativamente eu fui sendo dragado para dentro da política. Eu fui sendo insultado pelos chamados aliados parceiros de outrora, falando coisas nos bastidores que aquilo me chateava muito. Eu fui sendo informado da dura realidade que Mato Grosso vive, porque eu estava um pouco alheio a isso. Eu comecei a compreender o tamanho das confusões que está hoje a administração, dentro da administração pública do Estado de Mato Grosso. E isso começou a chamar a minha atenção. Gradativamente eu fui me aproximando, acabei me filiando a um outro partido político, que foi no Democratas. A partir dessa filiação, isso criou uma expectativa, porque eu saí da prefeitura com um bom índice de avaliação, e muito mais do que os meus predicados, André, é a realidade com que muita gente lia a atual administração. Porque por mais que o Mauro tivesse sido um bom prefeito de Cuiabá, se o atual governador tivesse também uma boa avaliação, como eu tinha lá em 2016, as pessoas diziam, muito bem, Mauro, parabéns, você foi um bom prefeito, mas pode ficar aí no canto ou escolha um outro cargo qualquer, porque todos nós, a grande maioria do time que esteve com ele em 2014, estaria acompanhando ele nesta reeleição. Mas isso não é o que nós vimos. Nós vimos muita gente insatisfeita, muita gente reclamando, muitas pessoas criticando, mesmo que nos bastidores, com medo de criticar publicamente, e mostrando as grandes dificuldades que Mato Grosso atravessava no âmbito administrativo, financeiro e até mesmo político. Então, isso foi me atraindo para dentro da política, comecei a analisar com responsabilidade, fui analisando, nunca disse novamente sim e nem não. E aí, há mais de um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, eu disse, olha gente, eu estou disposto a construir as condições para essa pré-candidatura. Aí alguém falou assim, mas Mauro, você inventou um artifício novo aí, porque existe a pré-candidatura, agora você inventou a construção da pré-candidatura. Eu disse, é verdade. Não é que eu inventei isso, é uma forma responsável de olhar para o processo. Porque para você ser candidato, ou ser primeiro pré-candidato, não basta você ter uma razoável perspectiva de votos. E as pesquisas mostravam que eu tinha uma razoável perspectiva de votos. Mas para você ser candidato, você precisa ter estrutura para fazer campanha, dinheiro. Tem que ter dinheiro, básico. Básico. Né, Ricardo? Isso está na lei, Dinheiro, isso está escrito na legislação, vai. isso não precisa ser escondido, isso não precisa ser dito nos bastidores. Tá, mas e você precisa conseguiu ter viabilizar partido essa político. estrutura? Você conseguiu viabilizar satisfatoriamente essa estrutura que você queria? Sim, então eu disse isso, olha, eu vou partir desse momento, André, eu vou construir a viabilidade política, que é ter partido para você ter capilaridade eleitoral e você ter partido para ter tempo de televisão, para você fazer a sua mensagem, as suas propostas chegar aos 141 municípios de Mato Grosso. Como é que faz e uma ter campanha estrutura. com 5 milhões e 600? Olha, Ricardo, eu Não faz. acredito que é possível sim fazer. As coisas têm mudado muito no Brasil. Exato. Nós contratamos agora, e eu participei da campanha do atual governador em 2014, nós contratamos serviços muito mais baratos do que nós contratamos lá. As pessoas estão entendendo isso. Os custos caíram, as pessoas sabem que não dá mais para fazer do mesmo jeito, vão ter que usar a Mas tem criatividade. algumas coisas, e eu já fiz campanha, você sabe disso, quer dizer, eu sei bem. Você tem, por exemplo, hora de voo. Candidatura a governador vai ter que voar esse estado. Você tem que levar comitiva, você tem que estar junto. Você tem os custos de contratação do pessoal de campanha. Você tem a alocação de imóveis que você precisa. Quer dizer, eu não consigo, honestamente, enxergar como é que o legislador chegou num valor desse de 5 milhões e 600. Porque eu não imagino, por mais barateada que sejam as coisas hoje, que você consiga qualquer campanha a governador. Vamos dizer assim, dos 3 candidatos que despontam nas pesquisas, que têm chance de disputar, que possam fazer uma campanha com 5 milhões e 600. Nós teremos que fazer. A gente sabe que o que rolou nas últimas campanhas foi na casa de 100 milhões que se gastou numa campanha de governador aqui em Mato Grosso. De senador, idem. Como é que uma campanha para 5 2014, milhões, a gente sabe que não elege nem vereador com esse dinheiro? 2014, não Como é que foi vai isso. ser?
Eu acompanhei bem em 2014, eu fui candidato ao governo em 2010. Eu, em 2010, paguei praticamente sozinho, do meu bolso, dinheiro declarado no imposto de renda, praticamente 80% do custo daquela campanha, e foi muito menos do que você está falando aí, André. Isso está declarado, mas não está mostrado na Justiça Eleitoral. 5 milhões e 600 mil. Foi muito mais na época, com certeza. Isso anos atrás. Entretanto, André, existem dispositivos legais que permitem, a campanha do governador, ela vai se limitar à contratação de marketing, de uma agência de propaganda, de um jurídico, de um contador e de uma sede para você ter uma estrutura aqui na capital. Só isso Fora disso, custa uns 10 milhões. Não custa isso, Fora de custa voo, muito menos que isso. E contratar também um pouco de gráfica, um pouco de combustível, né, para os carros dessa campanha majoritária rodar, tá? E alguma hora de voo. O Ricardo está acreditando no seu. Entretanto, Ricardo, entretanto, Não, eu estou dizendo o seguinte, não é eu não estou falando ao pré-candidato Mauro Mendes, eu estou dizendo o seguinte, legislação, qualquer campanha em qualquer lugar deste país hoje, falar que vai gastar 5 milhões e 600 é piada. não é piada, vai ter que ser uma realidade. Quem fizer fora disso vai correr seríssimos riscos de ter a sua campanha cassada pela Justiça Eleitoral. Eu não irei correr esses riscos. Existem muitas formas, André, legais inclusive, talvez você não esteja analisando isso, e você também, Ricardo, que é o seguinte, a minha campanha pode até arrecadar 50 milhões. Mas como, Maurício, você pode gastar 5.600? Não, eu arrecado na campanha de governador, né, 5,6, e se alguém quiser doar a partir dali, que eu já enchi a possibilidade de gasto, e obviamente de arrecadação, eu começo a arrecadar oficialmente e doar oficialmente para os partidos coligados. Quer dizer que a arrecadação que você tiver, que superar os 5 milhões e 600, Eu destino ela aos a partidos estrutura da campanha, da deputado campanha, federal, senador, deputado federal, senadores, né, deputados estaduais, deputados federais. O grande desafio não é fazer, né, dentro desses limites estabelecidos. O grande desafio é ter as doações. Se tiver as doações oficiais, seguramente nós teremos formas legais, dentro dos limites legais, respeitando 100% a legislação, de colocar esse dinheiro dentro das finalidades previstas em lei. Como é que eu chamo ele? De candidato, de pré-candidato? Pré-candidato. Pronto, Mauro. Pré-candidato. Mauro, que não é o procurador. Né? Mauro Mendes. Como é que você quer ser chamado? Como é que você quer ser chamado? Mauro Mendes. Mauro Mendes, Mauro Mendes, então tá bom. Eu não me lembro onde foi que eu li isso, que você declarou que a sua meta na campanha seria desconstruir a imagem do governador Pedro Táxi. Isso, você declarou realmente isso? Não. Isso não é uma verdade. Essa Mas você frase leu isso aí também, tá, eu não me nunca lembro onde que eu saiu li. da minha boca. Isso deve ter sido uma interpretação de algum veículo de comunicação, baseado em alguns pontos objetivos que eu tenho mostrado, né, de realidades, de duras realidades, hoje no governo do Estado de Mato Grosso. Eu disse, por exemplo, vou dizer aqui agora, para você que está nos acompanhando, né, que o Estado de Mato Grosso tem hoje uma responsabilidade de construir um hospital universitário que está ali na estrada de Santo Antônio, que a obra começou há um tempo atrás, tem hoje em conta, depositado, dinheiro parado na conta, 90 milhões de reais. E a obra não andou 1 centímetro, nem um tijolo. Quem tem que responder isso é o governo do Estado de Mato Grosso. Deve ter uma explicação. Mas ele que tem que explicar. Não sou eu, ele que é o governador. Agora, o dinheiro está lá. Eu te mostro o documento. Qual é o valor da obra? A obra tem 90 milhões na conta. E o valor total, quanto é que É pouco mais de 100 milhões. E a obra está iniciada e está parada. Quem tem que explicar por que não andou sou eu? Não, acho. é o Já governador. Um lado de tempo parado essa Entendeu? obra. Exatamente. Ele que tem que explicar. Mas ela está parada já faz muito tempo, né? Quer dizer, é uma obra que, lamentavelmente, como essas obras que acontecem, que você tem aí dinheiro parado, você tem dinheiro parado do Rodoanel, Por que não andou nem 1 que centímetro? também não andou 1 centímetro. Quer dizer, Tem 118 milhões parado na conta depositado para a obra do Rodoanel. Pois é. Por que não evoluiu 1 quilômetro sequer? Isso É grave. É lamentável. É lamentável e é grave. Temos que debater isso. Mas o Rodoanel tem uma parte já pronta.
Eu Não, passo por ali sempre. Não, faz tem muitos aquela anos parte isso. lá Não, você tem que o mais Wilson zero largou perder, só um abandonado, trecho. agora tem um trecho lá, tá Você tem um duplicando a trecho outra parte pequeno, dela. André Michels, tem 118 milhões aplicado, parado, aplicado. O Rodonel vai Um até convênio, onde o projeto ele original? começa na BR-163, Ah. ali em Várzea Grande, Lá no atravessa o rio Cuiabá, contorna por fora da cidade, passa ali na região, né, atrás do Florais dos Lagos ali, vai O que atrás tá do pronto grande O que CPA. tá pronto é essa parte atrás do Isso, e Florais vai ali. sair lá depois do Sinuelo. É Isso. uma obra extremamente importante para Cuiabá, para o sistema de transporte, que encurtaria inclusive alguns quilômetros aí nessa deslocamento aí da região norte do estado com a região sul. Entendi. A Então parte isso, que está pronta é nós essa, queremos essa debater. que corre por trás dos Florais ali. É isso Quando aí. eu começo a falar isso, quando eu começo a falar, gente... Mas você vai usar isso então na tua campanha. O mote vai ser esse, desconstruir o governador. Não, mas eu não estou desconstruindo o governador. Eu estou debatendo com o cidadão tem o direito de saber disso. Pelo que eu vi aqui, nem o Ricardo, nem você Não. sabia disso. Não, eu sabia. O Ricardo sabia. Sabia, mas Você, eu jornalista, tô tentando bem descobrir. informado. É igual como a questão do Do que eu não hospital lá sabia? em Tá me cima, chamando de lá burro? na- Peraí, do que eu não sabia? Como é que é? Não, Não sabia de quê? Não, tem mais coisa que talvez Ah. você não saiba e que eu também Eu sou não uma saiba. anta, rapaz. Não, O famoso Hospital Central, né, quer dizer, que é uma Ah, o Hospital coisa, Central, que é uma aberração das obras, Ridículo quando eu aquilo. me referi a isso. Quer dizer, você tem o hospital, quer dizer, e este governador, quando assumiu, estabeleceu como meta que ele daria um fim no Hospital Central, que faria o conflito. Mas essa história do dinheiro que está lá e tal, que já foi colocado, eu queria fazer uma outra abordagem. O governador, cada vez que é provocado, ele diz que ele não admite, primeiro, porque ele se acha o governador que fez mais por todo o Mato Grosso, de toda a história. Desde Dom Aquino Correia, deve ter sido ele que foi ele mais. só não combinou isso com a população, né? Não combinou, e agora ele arranjou uma desculpa boa. Quer dizer, eu tive a oportunidade de participar aqui com o André, entrevistando o líder, então líder dele da Assembleia, o Wilson Santos, que confessou que uma confissão que não é de muito crédito, que a culpa era da comunicação. Quer dizer, é impossível você ter uma rejeição de 60% quase e estabelecer só isso, a culpa na comunicação. Mas quando você provoca por que está acontecendo, e você tem colocado isso com muita propriedade, e todos têm colocado, os veículos, é que a arrecadação subiu, porque a crise não foi para o Mato Grosso. Enquanto você tinha um déficit em conta em 2014, fechou 2014, hoje você tem esse déficit aí vamos chegar em quase 4 bilhões no final do ano. Mas aí você pergunta para o governador, e daí? Não, mas a segurança, porque eu contratei, porque a segurança hoje é melhor, a segurança melhorou muito, os índices de segurança e tal, não sei o quê. E eu pergunto aí, Mauro governador, quer dizer, vai contratar mais um contingente desse? Como é que vai combater? Por exemplo, vamos começar, o que é possível fazer? Eu não estou dizendo aqui como meta de governo. nem podemos falar certo? sobre isso. O que é possível fazer? Quer dizer, esse peso na folha que causou a segurança foi tão pesado assim mesmo, que mesmo a arrecadação crescendo como cresceu, não foi possível pagar? Ricardo, veja bem, nós temos que estabelecer algumas premissas, né, ou seja, algumas diretrizes para que esse diálogo seja feito e com muita clareza aqui entre nós e principalmente para aqueles que nos acompanham possam entender objetivamente o que está acontecendo em Mato Grosso. O atual governo do estado, ele pegou um déficit, né, de restos a pagar, que é aquelas despesas que estão ali de curto prazo, né, que vencia no mês anterior. Da mudança de um ano para o De outro. um ano para o outro. Isso está no balanço, que é o documento oficial. Foi tá? a dívida que o Silval deixou para ser paga. Na ordem de 800 milhões de reais. E há que se dizer que em 2014 o estado de Mato Grosso não recebeu um FEX. Se tivesse recebido, então teria diminuído aí quase 400 milhões. Tudo bem, vamos deixar isso para lá, vamos aos fatos. 800 milhões. Esta dívida de curto prazo, chamado restos a pagar, se você olhar o balanço de 2017, do ano passado, ela está em 3 bi e quase 100 milhões de reais. Pela previsão, e eu vi os números agora de junho, já está em 3,6 bilhões
com previsão de chegar no final do mandato do governador com 4 bilhões de restos a pagar. Impagável. Ou seja, cresceu quase 5 vezes a dívida de Mato Grosso de curto prazo. Ou seja, é fornecedores, por isso, meus senhores, e deve ter nesse momento, algum fornecedor do Estado que está há 3, 4, 6, 10 meses, um ano. A imprensa está sem Tem receber. gente desde 2016 sem receber. É verdade ou não é, André? Ainda tem gente na imprensa que está há mais de um ano sem Grande receber, parte sem receber. da imprensa sem receber. Principalmente aqueles veículos menores. Que né? prestou serviço ao Estado, né, vinculando oficialmente na forma legal e não recebeu, um ano sem receber. Tem hospitais sem receber, tem municípios sem receber, tem poderes sem receber. Ou seja, existe uma série de pessoas, gente, instituições, que não está recebendo e que tem essa dívida com o Estado. Cresceu 5 vezes. Por outro lado, a arrecadação, ou seja, a receita, ela cresceu nesse tempo todo. Então, como é que se fala em crise se houve um crescimento da arrecadação, houve um crescimento da receita? Não houve crise na arrecadação, não houve crise na receita. Qual o problema? Um descontrole nos gastos. Houve um crescimento criou um muito bordão grande dos agora. gastos. Ele criou um Entendeu? O senhor está bordão querendo agora. dizer que não há gestão. Não, ele Não há criou um dinheiro que dê bordão. quando você gasta mal. E ele criou um bordão o seguinte, qualquer coisa que ele faz e apresenta como benefício, como obra, isto é gestão. Então ele criou isso, quer dizer, mostrando que o governo dele é o campeão da gestão, é o campeão do crescimento, que mais fez estrada, que mais fez tudo, quer dizer, o negócio é que... e aí a culpa é da comunicação que não mostrou ao cidadão as coisas como acontecem. Ricardo, você conhece, foi deputado federal, e o André aqui é um importante jornalista que conhece também, por estar convivendo há muitos anos. Só não conheço o Rodanel direito. Não conhecia o Rodanel e não sabia que tinha dinheiro parado. Eu achei que era só aquela parte. Mas nós sabemos. Eu sou obrigado a que... conhecer Rodanel, né, Ricardo? Hã? Não sou obrigado a saber de Rodanel também. Não, Pelo amor de Deus. não dá pra... O jornalista sabe de tudo e não entende de nada. Essa que é a verdade. Pensa que sabe de tudo. Essa que é a verdade. Eu penso é melhor ainda. Mas, senhores, na administração pública, uma das coisas mais difíceis é você, primeiro, arrumar o dinheiro. Segundo, fazer os projetos para as obras. Terceiro, fazer a licitação, terminar essa licitação e assinar o contrato. Feito essas 4 etapas, eu vou repetir: arrumar o dinheiro, fazer o projeto, fazer a licitação e assinar o contrato. Depois que você cumpre essas 4 etapas, fica na mão da construtora ou da empreiteira a responsabilidade de tocar a obra. Qual que é a função da administração? Fazer a medição, pegar o dinheiro que já foi arrumado e pagar. Isso é muito simples. E fiscalizar. E fiscalizar, isso é muito simples. A 5ª etapa, que é medir, fiscalizar e pagar. Então isso é muito simples, porque o difícil está aqui nessas 4 etapas. Arrumar o dinheiro, fazer o projeto, licitar a obra e assinar o contrato. Entregou isso na mão da consultora, se for uma boa consultora, ela então vai fazer a obra, você vai medir direitinho, vai fiscalizar e vai pagar. Então, nesse quesito, por exemplo, né, esta atual administração recebeu da administração anterior uma série de projetos. O MT Integrado, lembra? MT Integrado, ele mudou o nome para Proestrada. Quem que arrumou o dinheiro para esse programa? A administração anterior. Quem que fez os projetos? Isso foi o caso da prefeitura também do pó, da Poeira Zero? Não. No seu caso? A Poeira Zero, eu mostrei para você, posso te mostrar, que quem licitou a obra fomos nós. Quem arrumou o dinheiro e assinou junto à Secretaria do Tesouro Nacional o financiamento junto à Caixa Econômica fomos nós. Quem finalizou os projetos dessa licitação fomos nós. Quem licitou fomos nós. E quem assinou o contrato fomos nós. É só pegar todos os contratos, tudo que eu estou dizendo aqui, nós podemos ir lá na prefeitura, pegar os contratos e olhar a data do contrato, a data que nós assinamos o financiamento junto à Caixa Econômica Federal para essas obras. Então, meu amigo, não dá para mentir. Porque se eu falar aqui, ó, está registrado, alguém pode correr na prefeitura, pegar isso e olhar. Então, o contrato... Eu perguntei, não foi lei? Sim, então do Poeira Zero, você falou, então está esclarecido, e do MT Integrado também. Então, na administração pública, eu pergunto, o que esta administração arrumou de dinheiro, o que esta administração estadual licitou de projetos, porque eu vi agora há poucos dias, eles tentando licitar umas pontes, que foi suspensa pelo Ministério Público, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas, com suspeita de 53 milhões de reais de sobrepreço.
ou seja, um superfaturamento, uma tentativa de desviar dinheiro público de 53 milhões de reais. Quem tem que explicar isso? Eu? Não, o governador, principalmente o governador principalmente e o senhor secretário Marcelo de Oliveira. Marcelo Duarte Monteiro. Monteiro, desculpa. Marcelo de Oliveira é o meu Marcelo Padeiro. Perdão, Marcelo. Marcelo Padeiro, um abraço. Um abraço, Marcelo. Você é um cara muito querido e eu sei. É um barato entrevistar o Marcelo Padeiro, né? Dá bom saber. Fica bravo, né? Fica doido, né? Mas aqui ele é um dos homens mais sérios e mais competentes que eu conheci ao longo da minha vida aqui, principalmente na prefeitura, como gestor público. Um secretário que chegava às 6 horas da manhã na prefeitura, trabalhava muito, trabalhava sábado, trabalhava domingo, ele amava o que fazia, ele ama o que faz. Ele tem, como outros secretários, tem muito meu respeito, e foi graças a estes secretários e graças a outros que ajudaram, e principalmente ao servidor público, que nós saímos da prefeitura com essa boa avaliação. A turma do Fuxico já está dizendo que... O senhor vai fuxicar daqui a pouquinho, porque o rapaz ali está mandando cortar. Porque o Ed Mota está bravo comigo já em Nova Mutum. Aliás, Nova Mutum é uma das bases do seu possível candidato a vice-governador, o Otaviano Pivetta, que é irmão do prefeito de Nova Mutum. E a TV de Nova Adriano Mutum, Pivetta. ela retransmite aqui Conexão no SBT de Nova Mutum também. Corta, Ed Mota, daqui a pouco voltamos com o Fuxico do Ricardo. Muito bem, valendo, estamos de volta com o Mauro Mendes e o Fuxico do Ricardo. E aí, Ricardo? O que se comenta aí hoje, quer dizer, no Fuxico realmente, é que grande parte, quer dizer, que a administração do Pedro só começou a andar quando ele perdeu aquele ranço de que tinha que ser só técnico, ele não podia... Falou de caçar bruxa, né? E que começou a politizar a administração dele, a partir daí começou a haver um diálogo maior, ele mudou a liderança, começou... mas diz o seguinte, que você é o responsável por grande parte do secretariado que não deixou nem sair, que está lá, para segurar e te dar informação de que como é que está o governo. Essa fonte de informação é assim? Vou até citar o nome do Rogério Galo, por exemplo, que é uma pessoa da sua extremada confiança Em absoluto. E o Thiago aqui disse que não, esse eu preciso dele na campanha. Foram para lá o Rogério Galo, o Kleber Lima, Domingo Sávio. Depois vamos nominar ele, sabe mais. Também foi o Thiago França, Guilherme que acabou de sair do Miller, Detran, Guilherme Miller. Marionete está na educação. Toda a sua turma. Entendeu? O Alan, que está lá também na educação. O Serafim, que estava na finanças, junto com o secretário de junto. Todo mundo já saiu ou não? Entendeu? Não, alguns já saíram e alguns estão lá trabalhando. Até o Thiago França, que está aqui também acompanhando, ex-presidente do Detran, né? Foi secretário da CEMOB, né? Na gestão do... Mas vamos esclarecer, Ricardo, assim, com muita tranquilidade. Esclareça o Fuxico do Ricardo. Isso não é fuxico, né? Na verdade, né, o governador ele convidou. Não, foi uma o Fuxico não é. Tudo bem, o Fuxico Claro que é é o Fuxico, seguinte, pô. que você está pedindo para o pessoal ficar, permanecer, para poder, inclusive, te alimentar de dados com relação à administração. Você está infiltrando pessoas no governo aí? Infiltração grande lá. Está infiltração? Na verdade, não chega o nada seu disso, tendão de Ricardo. Aquiles infiltrado aí? Não, nada disso. Na verdade, senhores, todas essas informações, tudo que nós estamos falando da administração pública. E a administração pública, como o nome diz, ela tem alguns pressupostos. E um deles é o dever da transparência das informações e dos dados. Tudo isso que eu estou falando, o balanço, está publicado. Você pode puxar na internet, no portal Transparência, informações do TCE. Tem a obrigação de colocar essas informações. Então, nada do que eu estou dizendo aqui é porque algum amigo ou alguém... É um dever da administração pública. Tá? Inclusive, na prefeitura, nós fizemos isso. Nosso portal Transparência recebeu elogios muito grandes do Ministério Público Federal, que analisa aí essa questão da transparência no Brasil inteiro. Subimos muito na nota e no conceito. Então, essas informações não é porque alguém está me passando, é porque eu tenho pessoas aqui fora mesmo que sabem entrar lá. Por exemplo, né, alguns funcionários que trabalharam conosco, pessoas que estiveram junto da nossa administração, que não estão nem no governo nem na prefeitura, mas que sabem buscar dentro do portal Transparência, dentro daquilo que é publicado, estas informações. E nós sabemos ler estas informações e traduzi-las. As informações são as oficiais, mas eu estou dizendo assim, em termos de clima, como é que a coisa está lá, o que está acontecendo, Não, o Ricardo, que está rolando. Ricardo, eu sempre fui uma pessoa muito objetiva, eu gosto muito de trabalhar, tá? Quem me conhece no dia a dia sabe disso.
né? Eu não sou um cara muito de ficar dando tapinha nas costas, de muita conversinha fiada, né? Eu crio objetivos, foco neles e trabalho. E é por isso que nós entregamos alguns resultados importantes na cidade de Cuiabá. E nós organizamos a cidade e hoje o prefeito Emanuel Pinheiro colhe alguns frutos disso, e qualquer prefeito colheria. Tem secretarias mais organizadas, nós implantamos algumas coisas que passaram a funcionar melhor. Então isso facilita a vida dele e de qualquer um que venha a ser, e outros serão prefeitos da cidade, serão outros gestores se tiver mais organizado. Então, no Estado, né, eu tenho certeza de que essas pessoas que lá estão, elas estão pela competência delas, vamos esclarecer isso. O governador Pedro Táxi nunca me chamou para perguntar assim: Mauro Mendes, quem você quer indicar aqui? Eu estou precisando de alguma indicação, de alguma dica, me fale aí de alguém. Todos foram escolhidos por livre e única, exclusivamente iniciativa dele. Nunca me consultou sobre essas contratações. Você também não indicou ninguém. Essas pessoas, algumas delas até me consultaram se deveria ir ou não para o governo, e a todas elas eu disse: vá, trabalhe lá, faça o melhor trabalho possível, faça igual vocês fizeram aqui e, se possível, faça o melhor para o bem do nosso Estado. Eu nunca desestimulei ninguém. E o Tiago, por exemplo, ele saiu por uma livre iniciativa dele. Não que eu tenha pedido: ó, Tiago, saia daí. Ele argumentou que saiu por fidelidade a você. Sim, mas por uma livre iniciativa dele. Ser candidato contra Ele o está patrão. aqui, deve estar nos ouvindo, ou vai nos ouvir na entrevista, sabe que isso é uma verdade. Foi uma livre iniciativa dele, falou: não, eu quero sair, gostaria de participar da campanha. Falei: você tem certeza disso? Ele falou: não, tenho certeza. Não vou dizer para ele também que não, né? Então você é bem-vindo, conheço o seu trabalho, vamos precisar de pessoas, mas foi uma iniciativa dele. Eu nunca bati na porta de ninguém ou liguei para alguém: olha, saia daí e faça alguma coisa errada, alguma coisa ética. Todos que estão lá, conheço, são bons profissionais, estão ajudando não a esta administração, estão ajudando ao Estado de Mato Grosso. Eu espero que eles continuem ajudando, fazendo o melhor possível. Mas o Thiago fez muito bem, né? Com a máfia que se instalou no Detran, ele podia ser contaminado se ficasse mais tempo por lá. Né, Eu acho Thiago? que o Fez bem isso aí. O Thiago é um exemplo de profissional. Grande profissional, grande companheiro também. Mas você é grande colega. centralizador, não? Não, eu sou um cara muito tranquilo. Não é a informação que corre. Você Não, é eu sou um cara muito cobrador. Eu sou muito cobrador, atento a detalhes, Mas eu delega. monitoro e delego. Só que eu delego e fiscalizo. Pergunto aos meus secretários, e vou no detalhe. Eu não sou aquele tipo de gestor que o cara chega e faz um relatóriozinho assim, eu faço de conta que vi e não estou nem aí. Eu pego o relatório, eu abro, eu leio, eu vou, pergunto. Se o cara não souber responder, eu falo: cara, volta lá e me explica esse negócio direito. Devolve minha pauta. Entendeu? Então, esse é meu perfil. Então, o cara tem uma certa dificuldade, porque se ele vinha ali com superficialidades, né, com coisas meio evasivas, não está sabendo direito o que ele está trazendo para mim, ele vai tomar um pito. Ele vai ter que voltar, estudar de novo e chegar a me dar explicações corretas sobre aquilo que está sendo pautado. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho pertinente, até porque, e entenda que o sentido dela, até para você ter oportunidade de esclarecer isso aqui. Você, quando resolveu não concorrer à reeleição, você tinha uma preocupação muito grande, que era a tua empresa, que estava por uma fase de recuperação judicial, que continua, que está saindo, eu tenho informação de que está cumprindo religiosamente essa recuperação judicial. E a minha pergunta é o seguinte: chegou a essa recuperação judicial pela ausência que você ficou na prefeitura e não pôde dar atenção devida? E se foi, como é que fica agora num mandato de governador, que você vai ter uma dedicação ainda maior do que tinha? E aí o prejuízo, o princípio, para a empresa seria ainda maior, porque a ausência de um governador, a responsabilidade é muito maior. É até bom porque você tem uma condição, porque o governador te ataca e tal, não sei o quê, de colocar essa posição. Ricardo, em 2014, em maio de 2014, eu tenho algumas empresas. As pessoas conhecem mais uma chamada Bimetal, que é a primeira empresa que eu comecei há mais de 20 anos atrás a trabalhar. Durante mais de 20 anos eu trabalhei muito, minhas empresas cresceram, graças a Deus. Eu comecei num fundinho de quintal, num escritóriozinho ali na Antônio Maria, no ano de 1986, início de 87. Montei um escritório de representação comercial, ali eu comecei a trabalhar,
depois montamos uma empresinha pequena na área de telecomunicações, eu tinha um sócio, depois montamos a Bimetal no final dos anos 80, né? No começo dos anos 90 eu resolvi fabricar torre de telefonia celular aqui em Cuiabá. As pessoas que ouviam dizendo aquilo falavam assim, esse cara é louco, você não vai conseguir nunca, Mauro, como é que você vai trazer aço lá do Rio de Janeiro, das usinas em São Paulo, trazer aqui do Mato Grosso, fabricar e vender para o Brasil inteiro, você não vai dar conta de fazer isso. Pois eu dei conta, conseguimos transformar a nossa empresa em líder no mercado nacional no final dos anos 90, início dos anos 2000, e durante o auge da expansão da telefonia celular, nós fomos o principal player desse setor no Brasil. Graças a Deus, graças a muito trabalho, graças a uma equipe que nós soubemos montar ali. E nesses anos nós diversificamos as nossas atividades, eu fui para a área de energia, de transmissão, de concessão, entrei em outras áreas, mineração já no ano, após o ano 2011, foi logo depois de eu ter perdido a eleição em 2010, que eu entrei nesse novo segmento. E uma das atividades nossa era a construção de linha de transmissão. Em 2013 para 2014, nós ganhamos muitas obras privadas no setor privado, no Piauí, aqui no Mato Grosso, uma em Rondônia e uma no Acre. Obras muito grandes. Nós tínhamos no início, já em 2014, mais de 3 mil funcionários nessa empresa. E eu estava como prefeito de Cuiabá. Até aí tudo bem, eu tinha lá diretores, executivos, pessoas que estavam tocando adequadamente. Lamentavelmente, em maio de 2014, naquela maldita, e desculpa dizer assim, Operação Ararat, num dia entraram na minha casa porque eu fui colocado sob suspeição num processo de licitação que tinha na prefeitura. O Ministério Público, ao invés de me chamar como prefeito da cidade, ou chamar a área responsável para prestar esclarecimento, me colocou no bolo dessa operação. Foi naquele dia que prenderam o Sival Barbosa, que teve 50 mandatos de operação, estava no meio daquela confusão. Eu entrei também, fizeram uma busca e apreensão na minha casa, no meu gabinete. Aproveitando aí que você está colocando, tinha sociedade com o Sival Barbosa? Nunca tive sociedade com o Sival Barbosa, isso não está escrito em lugar nenhum. O próprio Sival Barbosa diz isso. O Ministério Público pergunta isso a ele, ele responde e não existe nada mais além disso ou de algumas fofocas que alguns tentam plantar. Mas voltando à sua pergunta, por que é que entrou em recuperação judicial e se o mesmo que aconteceu lá atrás não poderá acontecer de novo? Então, contando a história, numa sequência lógica, em 2014 houve esse fato e 15 dias depois, todos os bancos cortaram o crédito de todas as minhas empresas. E lá em 2014, como a minha empresa tinha pegado grandes obras, nesses estados que eu já citei, com a perda do crédito, nós estávamos comprando máquinas, nós estávamos comprando equipamento, nós estávamos iniciando obra, construindo canteiros, fazendo uma série de investimentos. Tínhamos o crédito bancário para isso e perdemos esse crédito por conta desse suposto envolvimento da Ararat. No dia seguinte da entrada na minha casa, eu xinguei. Peço até desculpa, porque eu fui deselegante, mas é a irritação de quem tinha 100% de convicção. Quando eu entendi o que aconteceu, eu xinguei o ministro Toffoli, que tinha autorizado essa busca e apreensão na minha casa. Porque eu sabia que eu não tinha cometido nenhum crime, nenhum ato que pudesse colocar sob suspeição. E eu fiquei muito irritado. A consequência prática foi, 15 dias depois, cortou o crédito de todas as nossas empresas. E aí, isso deu uma dificuldade muito grande, isso aconteceu um problema muito sério nessas obras. Esse corte do crédito foi consequência do da operação? Não, foi consequência da Operação Ararat. Não, tudo bem, talvez, mas eu estou dizendo, repercutiu com esse xingamento? Não, nada a ver com xingamento, tem a ver com a sua exposição pública, supostamente envolvido numa operação junto à Polícia Federal, muito conhecida aqui em Mato Grosso, chamada Operação Ararat. Para resumir, 3 anos depois, agora em 2017, com o parecer da Polícia Federal, me inocentando, com o parecer do Ministério Público Federal, me inocentando, o juiz federal arquivou esse procedimento por completa ausência ou qualquer indício de irregularidade que eu tenha praticado. Mas, em 2014 e 2015, por conta da perda do crédito, e a nossa empresa está iniciando grandes obras e precisando do crédito para começar essas grandes obras, nós fechamos com um prejuízo muito grande. E foi este prejuízo nesta empresa, apenas nela, que gerou e contaminou outras empresas do grupo. E aí
prejuízo de 150 milhões de reais, isso está registrado nos balanços oficiais da empresa. Por isso que nós entramos lá em 2015, com um pedido de recuperação judicial, que é um instrumento legal, previsto em lei, para você fazer uma repactuação com os bancos e com seus fornecedores da dívida que você tem. Foi feito isso, foi aprovado lá em 2016, nós temos 2 anos, estamos completando agora 2 anos de cumprimento de plano, ou seja, pagando rigorosamente de acordo com o que foi combinado com os fornecedores, e a lei prevê então que com 2 anos de cumprimento você sai da recuperação judicial. Então, Ricardo, até setembro, que completa 2 anos, nós estaremos fora da recuperação judicial, ou seja, já teremos saído desse instrumento de recuperação judicial, já pago grande parte desses débitos que nós tínhamos. Então, recuperei com muito trabalho, com muita seriedade. Eu acho importante colocar isso, porque nem sempre tem oportunidade de explicar o que aconteceu. Só vem um lado que ataca, e com não irresponsabilidade, e as pessoas, com mentiras. As pessoas ouvem falar em recuperação judicial, confundem com falência. Sim. Uma coisa não Não, tem nada a ver com outra. eu acho que tem alguns pontos que é oportuno você poder abordar com essa mesma clareza para não ficar a indagação. Por exemplo, o governador tem dito que você aposentou 2 juízes. Certo? Que você está envolvido em lambança e que você é responsável pela aposentadoria de 2 juízes. E aí? O governador, como é que é essa história? Ricardo, o governador, lamentavelmente, eu lamento muito, assim, um governador que está indo para a reeleição e ao invés de mostrar tudo que ele fez, está com 60%, 70% de aprovação, aliás, ele está com 60% de rejeição. Várias pesquisas, 50%, 55%. A pesquisa do MARC divulgada hoje, a rejeição dele está em 22%. Para. E a Instituto MARC. E a sua está Em em Cuiabá. 4,6%, em Cuiabá. Em Cuiabá. Eu vi uma pesquisa hoje A pesquisa também. do MARC apontou você com 39,2% na estimulada e o Pedro Táxi Quem que é do MARC? 16,6%. Quem que é do MARC? Repete aí que eu não vi essa pesquisa. É o Popó, né? Ah, é o Popó. Repete. É o Popó. Repete a Você com 39,2% na estimulada, Pedro Táxi com 16,6% e a tua rejeição é 4,6%, a do Pedro Táxi, que era 50 e alguma coisa. Não, isso é Cuiabá. Uma pesquisa interna do Ibope. Cuiabá. Podemos falar do estado de Mato Grosso como um todo. 22% em Cuiabá. Agora é uma E o verdade. Hélio quanto? Eu puxei só o número dele Sim, do Pedro sim. Táxi aqui, que eu anotei. Agora é uma verdade que em Cuiabá parece que essa região dele é um pouco menor do que é no interior do estado. Eu já vi pesquisas feitas em cidades tem do uma colégio interior, eleitoral, tem 430 mil eleitores. mas representa só 18%, né, do Bom, colégio mas vamos eleitoral para o juiz. todo, Vamos pro juiz. tá? Vamos para o juiz. O juiz, na verdade, é o seguinte... Que rolo foi cara, aquele do TRT? Não tem rolo nenhum. Explica aquilo. Não tem rolo nenhum. Pois é, mas Não tem condenação. Você do história apartamento. do apartamento. assim. Ah, Apartamento, vamos simplificar, É. Ricardo, vamos simplificar. Eu comprei em 2009, num leilão, tá, um apartamento. Depois de 3 anos, 4 anos, eu vendi para um amigo meu, o Pascoal, e ele resolveu passar em nome da esposa dele, que era uma juíza, tá, e passando o nome dela. Foi o que eles pediram, eu comprei, vendi e passei. Não sei porquê, não entendo a legislação. Você fala é o Pascoal Santulo. Santulo Neto, que foi meu secretário. Comprei, paguei, um leilão público, fui lá, comprei, paguei. 3 ou 4 anos depois, eu não lembro, eu não resolvi mudar para um outro local, porque eu morava num condomínio, queria mudar desse condomínio. Depois comprei um terreno no Alphaville e resolvi, tanto que eu mudei em 2014 para esse terreno, essa casa nova no Alphaville. E vendi o apartamento para ela. Depois se descobriu, eu vi na justiça, eu vi falar por aí, que ela, como juíza, não poderia ter comprado algo que era fruto oriundo de um leilão trabalhista. Agora, eu tenho culpa disso? Eu sabia disso, que ela não podia comprar? Eu não. Primeiro que eu não fiz negócio com ela, fiz negócio com o Pascoal. Na hora de passar a escritura, ele resolveu passar para o nome dela. O dia que ele mandou, minha esposa lá no cartório, chegou lá, assinando. Vi que estava o nome dela, assinei, pronto, acabou. Usaram Entendeu? você como uma ponte, né, para comprar Não tem nenhuma condenação a esse respeito, ao meu respeito. A mim. Ponto. Outro caso, leilão da mineradora. Está agora, graças a Deus. Primeiro, toda aquela acusação feita pelo juiz foi anulada, 100% anulada, pelo Tribunal Superior do Por Trabalho. favor, coloque qual foi a acusação. Não, ele disse que eu fraudei um leilão. Ele escreveu isso, o juiz, Leilão num processo
num processo. Só que a anulação do leilão foi anulada. Você perdeu a mineradora? Não, a mineradora é nossa, porque nós compramos 100% das cotas dos donos. Foi mais ou menos assim, para resumir essa história, né, porque ela é muito comprida. Um sócio meu, que eu entrei em 2011 na mineração, né, ele começou, me chamou um dia e falou, olha, tem aqui uma oportunidade de comprar aqui uma mineradora desativada, que estava há uns 5, 6 anos parada. E aí ele mostrou para mim, falou, ó, eu vou comprar aqui de um sócio, está vendendo 33%. Eram 3 sócios. Ele comprou 33% de um, comprou 33% de outro, e nesse inteirinho já tinha comprado 66%, né, da sociedade. Apareceu um leilão. Quando apareceu o leilão, ele falou assim, olha, quanto que é o leilão? 2.800.000, se eu não me engano. Quanto que as dívidas trabalhistas lá? As dívidas trabalhistas eram 2,5 milhões. Eu falei, é melhor pagar isso lá para a Justiça do Trabalho, que acerta com os trabalhadores, e nós ficamos com isso aqui. Pagou, tudo bem, não tem problema. Depois comprou a outra parte do outro sócio, porque eu tinha combinado com ele. Então nós compramos do sócio 100% da mineradora. O leilão foi um empecilho que surgiu no meio do caminho. Aonde está o problema aí? Quando pagou a Justiça do Trabalho, pagou os trabalhadores, sobrou na conta 300 mil reais. O juiz, que já estava sendo investigado por outros problemas, em outros processos de leilão, ele pegou, chamou um amigo dele, um corretor, mandou emitir uma nota de 180 mil reais, colocou no processo como aquilo fosse uma corretagem dele, isso está tudo nos autos que eu estou falando, como fosse corretagem, pagou para esse cara esses 180 mil, esse corretor ficou com 20 mil reais e devolveu 160 para o juiz. Quando foi feita a correição, a corregedoria chamou esse cara lá, deu uma pensa nele. Ele contou, abriu o bico e disse, olha, né, esse dinheiro aqui não ficou comigo, eu entreguei para o juiz. Então pegaram uma prova material que ele fez, né, realmente um procedimento. Por isso que ele foi aposentado. Você fez um ato de caridade aposentando o juiz? Não foi um ato de caridade. Quem aposentou ele, Ricardo, foi uma sindicância e um procedimento administrativo. Está sendo provado agora na Justiça Federal que nós não temos e não tem absolutamente nenhuma ligação, nem comigo e muito menos com o meu sócio na época. Ponto, nós fomos vítima, inclusive, disso. Só que nesse bolo ficou parecendo, ou dando a impressão, que nós pudéssemos ter alguma vinculação. E não tivemos, por quê? Para que nós precisaríamos daquele leilão se nós já tínhamos comprado dos sócios? O leilão foi um empecilho que surgiu. Se não fosse lá o meu sócio e arrematasse, poderia ter aparecido alguém arrematado, e aí seria uma grande confusão, porque ele já tinha comprado e pago 66% no momento do leilão. Nós vamos ter uma campanha, e já está começando hoje, já veio aqui. E como Ararate, Ricardo, é igualzinho a Ararate. Pode ficar tranquilo, daqui 6 meses, até o final do ano, eu acredito que o juiz termina aqui da Justiça Federal, um juiz sério, tenho certeza isento, está conduzindo corretamente, pedindo perícia, pedindo tudo, já teve oitiva agora há poucos dias. Eu digo aqui, olhando nos teus olhos do telespectador, pode ter 100% de certeza que nós seremos inocentados, porque não fizemos absolutamente nada de errado nesse processo. Infelizmente, como na Ararate, fui acusado, entraram na minha casa, 3 anos depois que eu fui inocentado. Pode escrever e me cobre daqui 6 meses, senão não seremos inocentados nesse processo. Bom, eu preciso fazer mais um intervalinho. Só mais um intervalinho, Ricardo. Você aguarda um pouquinho. Deixa eu esticar. Eu sempre quis fazer isso, Ricardo. Eu sei que gosta, né? Olha, eu queria que você tocasse nesse ponto. Agora fazer intervalo ou não? Não, intervalinho. Mas eu vou deixar a pergunta para ele. Você falou o seguinte: se o governador tivesse um mínimo de competência, eu ficaria em casa. Quer dizer, não se candidataria. Fala sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Corta aí, Edmond. Ué, é verdade ou mentira isso? Então diga que isso é mentira. Não. Cara, eu combati Sival Barbosa em 2010, quando eu enfrentei ele junto com o Otaviano Pivetta. Em 2012, eu combati ele, que apoiava o último. Olha, estamos de volta e o Mauro Mendes está nervoso. Não, eu mas quero aproveitar pô. que ele ficou nervoso, porque eu falei Ele ia botar tudo a gente no falou que balaio. ele é sócio do Silval, e todo mundo disse que não é. Enfim, eu queria que você tocasse nesse ponto também, mas antes responda aquela indagação minha sobre se o governo atual fosse competente, você ficaria em casa. Você quis dizer o que com isso? Eu quis dizer, isso é mais absoluta verdade também,
que se esse atual governo e o governador Pedro Táxi, que nós apoiamos em 2010 e 2014, tivesse cumprindo minimamente, com decência, com dignidade, o seu mandato, tivesse entregando resultados, que a saúde não tivesse um caos. Pergunta a você, André, você, Ricardo, a saúde está ou não está um caos em Mato Grosso? Os hospitais estão ou não estão sem receber? Os municípios estão ou não estão sem receber o repasse para fazer saúde pública? Os funcionários estão ou não recebendo atrasado? Tudo isso é verdade. Como é que alguém que está administrando tão mal possa receber o meu, o nosso apoio e o voto lá na frente para continuar administrando o estado de Mato Grosso, gente? Seria e é uma irresponsabilidade com nós, mato-grossenses, permitir que isso aconteça. Eu adoraria muito, se ele estivesse bem, pode ter certeza disso. Já mostrei desapego a poder. Quer dizer que o voto do Pedro Táxi é um voto irresponsável. Eu não diria que é um voto irresponsável, porque a gente tem que respeitar as pessoas e cada um que tem a sua forma de analisar e de compreender. Agora, eu estou dizendo e repetindo, está mal administrado, as despesas cresceram muito, não está pagando fornecedor, não está pagando Mas hospital. é a colocação que você fez aí, que é uma Na irresponsabilidade. minha forma de analisar, que conheço com profundidade o que está acontecendo, se eu fizesse isso, eu estaria sendo irresponsável e desonesto com o meu Mato Grosso. Eu penso assim e respeito quem pensa diferente. No começo da nossa entrevista, você tocou no ponto a respeito do governo passado. E muita gente acaba entendendo em casa que você está defendendo o Silval Barbosa, que foi o maior ladrão que já teve nesse estado. Tá? Se quiser me processar, pode processar, não estou nem aí. Entra na fila e pega uma senha. Você não teme que essa imagem de Silval seja colada em você? André, eu tive a coragem, em 2010, de enfrentar Silval Barbosa. Eu, Otaviano Pivetta, como meu vice, ao lado até de Pedro Táxi, se elegeu senador, ao lado de Percival Muniz, ao lado do Partido Verde. Era um grupinho muito pequeno, mas nós enxergávamos, e eu dizia isso, este governo que aí está não será a melhor alternativa para o Mato Grosso. Isso está gravado nos programas eleitorais. Eu tive a coragem de enfrentar Blairo Maggi, que era meu amigo, porque eu dizia, esse caminho que vocês estão construindo no Mato Grosso não é o melhor caminho, isso não vai dar certo. Deu no que deu, e eu tive a coragem de enfrentar isso em 2010. 2012, eu fui candidato a prefeito de Cuiabá, enfrentando Silval Barbosa, que apoiou Lúdio Cabral. Portanto, André, eu posso hoje criticar sim, como poucos podem, acho que todo mundo tem o direito de criticar, mas eu critico com a autoridade de quem desafiou e mostrou lá em 2010 que esse não era o melhor caminho para Mato Grosso. Tive a coragem de debater isso, mas infelizmente, pelo pequeno poder político que nós tínhamos, pouco espaço na televisão, pouco apoio partidário e político, nós não conseguimos fazer essa mensagem chegar aos 141 municípios. Para você ter uma ideia, lá em 2010, nós só conseguimos fazer campanha em 64 municípios. Não chegamos aos 140 municípios. Tem município que o Silval teve quase 90% dos votos, porque nós não fomos lá fazer campanha. Mas nós tivemos a coragem de combater e de dizer que aquilo não era o melhor caminho para o Mato Grosso. Hoje muita gente reconhece. Nós já reconhecíamos e percebemos isso lá atrás. Então, mas agora essa turma está no teu palanque, que é o MDB. O MDB esse me deu um crime. O Carlos Bezerra foi o grande Eu vou usar do aqui Silval, enfim. Eu vou usar aqui uma frase do próprio atual governador, que é muito verdadeira. Que é muito verdadeira. O governador atual já disse: os partidos políticos não cometem crimes. Quem comete crimes são os políticos. Então, se Silval cometeu crime, e cometeu, porque ele confessou, inclusive. Então, quando você o chama de ladrão, você não pode ser processado. Ele confessou. Roubou não sei quantos milhões, confessou os crimes deles. E deve pagar, e tem que pagar realmente por isso. Que deve estar pagando na forma da lei e nos acordos que ele fez aí com o Ministério Público. Espero que sejam acordos justos e legais. Mas eu, particularmente, acho que não vou entrar nesse mérito na aqui. cadeia. Agora, as verdades têm que ser ditas. Não é porque ele cometeu crimes que nós temos que dizer que tudo de bom, e ele também não fez só coisa ruim, ele roubou, mas quem arrumou o dinheiro para o MT integrado? Foi ele ou foi Pedro Táxi? Então, mas aí é o roubo mais faz. Não, eu não roubei e fiz. Eu tenho autoridade moral, porque saí da prefeitura de Cuiabá sem nenhum secretário preso, sem nenhuma acusação de improbidade contra a minha administração.
Nenhum indício de corrupção foi levantado. O senhor governador hoje, ele tem nesse exato momento 2 primos dele presos no Carumbé. Um deles era o chefe da Casa Civil, que é o segundo cargo mais importante. É o governador, depois o chefe da Casa Civil, que era o primo dele, que era o braço direito dele, né, para conduzir o governo, fazendo esquema no Detran, desviando lá. Ele é acusado em 2 esquemas, né? O esquema dos grampos. Isso. O CPF, E depois ele foi preso no esquema dos grampos e agora preso no esquema Mas do ele mesmo Detran. dizia, não vou roubar e não vou deixar roubar. Sim, eu lembro, estou dizendo Não é a frase dele essa? A alegação mas, dele mas o CPF é outro. É igual você querer condenar a Janaína Riva pelo pai dela. E ela faz um grande trabalho, todo mundo sabe. Então não dá para condenar o governador pela atitude do primo. Agora, então se todos os Vai secretários dele roubam, né, ele não tem culpa nenhuma, ele é um bom governador. Todo mundo Olha, aí roubando, tem ele é um bom negócio governador. demitir, chamado que pronto, foi que né? condenou o Zé Dirceu, que é a teoria do domínio do fato. Que é uma teoria no direito que surgiu na Alemanha, que é o seguinte: não é dado direito a quem manda desconhecer o fato que aconteceu. Ou seja, o Zé Dirceu não tinha nada, nenhuma prova contra ele no mensalão, mas ele foi Ele conhecia condenado o fato. porque alegou-se, quer dizer, provou-se, o Joaquim Barbosa na época bateu muito nisso, de que ele conhecia o fato e tal. Então, E a delação do Alain Maluf? não, eu vou chegar, eu estou dizendo, ele está em 4 delações. Não é só do Alain Maluf. Ele está no Psilval, ele está no Alain Maluf, ele está no secretário de Permínio. coisa, tem De educação. o Permínio, não sei, mas tem o chefe de gabinete dele, o César lá, o Silvio César, aquele que foi chefe de gabinete do Silval, como ele chama? Silvio Correia. Silvio Correia, e o Pedro Nadaf. Então, ele está em 4 delações, e que nenhuma delas, porque quer dizer, ele hoje não pode ser acusado de nada, não pode, é verdade, porque você não tem fato nenhum com relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que paira uma sombra que precisaria ser esclarecido, que é a questão da Granpolândia. Eu acho que esse é o maior crime que se cometeu nesse país nessa época. Você foi grampeado também, ó? Porque, Você não veja sabe. bem, mas não é, mas eu estou dizendo assim, o fato Ah, de você todo mundo está fazer, grampeado, amigo. montar uma arapongagem dessa é ilegal, isso é um negócio assim que não tem Escabroso. qualificação. Então tem muita coisa para explicar. Mas Agora isso não é uma hora para explicar. eu queria perguntar para o Mauro outra coisa. Vocês fizeram parte de um mesmo pacote, do mesmo grupo. Eram grandes amigos. Tiveram junto na campanha em 2010, tiveram junto na campanha em 2012, tiveram junto na campanha em 2014. E, de repente, a grande maioria daquele núcleo, das pessoas que conviviam, rompeu, fez uma carta justificando a saída, que o governo não atingiu os objetivos que vocês acreditavam e tal, e que depois ele disse que eram pedidos não republicanos. Mas, na verdade, o que você tem hoje é um embate entre o grupo que está no poder, que é Pedro, status quo, ele é a situação, um grupo de dissidência que esteve dentro do poder, até pouco tempo atrás, estava junto, quer dizer, então de repente repartiu-se, vamos disputar o poder. E um terceiro candidato, que na verdade ele é o único que poderia ser chamado de oposição, mas que também nunca fez oposição, porque ele não é do embate, ele disse que ele não gosta de briga, ele não gosta de nada. Então, Uma oposição que não faz oposição. que não faz oposição. Só quer o título de oposição. Exato, só que é o título. Mas não quer fazer Quer dizer, oposição. não quer fazer oposição. Então, essa é a situação que nós temos no Estado. Fala sobre isso para nós, por favor. Cássio, primeiro eu lamento muito, eu gostaria, e é uma mais pura verdade, quem me conhece sabe disso. Eu gostaria muito de estar lá, rapaz, cuidando da minha empresa, da minha família. Eu tenho uma filhinha hoje de 3 anos, vai completar 4 anos de idade. Eu tenho uma filha que está morando fora do Brasil, eu tenho um filho que está estudando fora. Eu gostaria muito de estar só cuidando da minha vida. Mas eu sempre fui um cara muito responsável comigo mesmo e no contexto nos quais eu estou inserido. Não é agora que eu resolvi participar, não. Gente, desde que eu cheguei em Cuiabá, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica. Eu fui presidente do DCE, da Universidade Federal de Mato Grosso.
eu já fui presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, eu já fui presidente de CREA, já fui da diretoria do CREA, na verdade, eu fui presidente da Federação das Indústrias, SESI, SENAI, em vários lugares que eu morei, eu já fui síndico, ou seja, eu sou um cidadão que critica, mas quando você me desafia para tentar mudar essa realidade que eu estou criticando, eu não fujo da raia. Então, por isso que hoje eu estou aqui como pré-candidato ao governo. Porque durante muito tempo eu não critiquei o governador. Como hoje eu não critico o prefeito Emanuel Pinheiro. Eu tento ajudar, pedem para me dar nota para ele, eu não dou nota para ele. Eu sempre digo, eu desejo que ele seja um excelente prefeito, que daqui a algum tempo ele possa ser reconhecido até como um prefeito melhor do que eu fui. Não tem problema nenhum. É verdade que você falou que agora, a distância do prefeito Emanuel Pinheiro. Não disse isso em lugar nenhum. Nunca disse isso. Nunca disse isso. Não quer. Não disse isso. Eu disse que ele precisa sim explicar isso. São imagens sérias, duras, difíceis e que ele que tem que explicar isso. Não sou eu. Agora, ele tem que trabalhar. Ele tem que entregar resultado. E a política, só a política pela política, porque não agrada do Emanuel com a negociação com o MDB, na sua chapa, o Emanuel foi o mais resistente e que não saía, que não iria nunca com você, que não te apoiaria nunca. Alguma questão pessoal aí, não? Quem tem que explicar isso é ele. Da minha parte, não tem nenhuma objeção, nenhum problema, estou cuidando da minha vida, nunca fiz nenhum movimento para criticar ou até mesmo para prejudicar o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele responde pelo que ele fez e ele responde pela prefeitura nesse momento. E eu, como cidadão que vive em Cuiabá, torço para que ele faça uma grande administração. Ponto. Se tem algo da parte dele, ele que explique. Voltando à sua pergunta, então eu lamento que o governador não conseguiu entregar esses resultados. E foi única e exclusivamente por isso, que muitas pessoas começaram agora, próximo do processo eleitoral, demonstrar essa insatisfação. Porque até então, nós enxergávamos uma decepção isso. coletiva, né? Mas de muita gente, Ricardo. Não é de hoje. Ricardo, um dia desse eu fiz, final do ano passado, uma reunião na minha casa e convidei todos os meus ex-secretários. Estavam todos lá. Todos. Pergunto, se o governador Pedro Táxi fizer uma reunião e convidar os ex-secretários dele, quantos vão aparecer? E olha que são muitos, hein? 69 ex-secretários de primeiro e segundo escalão teve na administração dele. É recorde. Recorde talvez brasileiro de troca de secretários. Só da Fazenda foram 4, gente. Você já viu isso aqui em Mato Grosso, Ricardo? Você que conhece. Foram 4 também. 4 na saúde, na comunicação, em todas as áreas, um troca-troca, um vai para lá, vai para cá. Briga de galo, lá, né? 69 trocas de secretários, gente. Isso é surreal. Como é que uma administração prospera? Você começa a fazer troca, começa a fazer troca, começa a fazer troca. Isso contraria. Como é que foi a atividade da sua administração na prefeitura? Olha, dá para contar nos dedos. Eu reduzi de 23 para 17 secretarias, então isso demandou a saída de alguns, mas o meu secretário, a maioria dos meus secretários começaram e terminaram comigo. A maioria começaram e terminaram Falando comigo. em começar e terminar, vou polemizar um pouquinho aqui, está muito morno, né, Ricardo? Por que você não entregou o bendito pronto-socorro que você prometeu Que na aliás, o campanha governador, para porque ele é o prefeito responsável. de Cuiabá? Existe Você esse disse protocolo isso porque ele te ajudou. Você disse isso para mim aqui na sede do Repórter MT, quando você era candidato a prefeito. No primeiro ano de mandato eu entrego o pronto-socorro. Não, eu não falei isso. Eu falei, você não consegue, que você não vai conseguir nem credenciar leite no SUS. Eu não falei Tem isso. gravado. Pode olhar, por favor. Se eu falei isso, eu devo ter E cometido... você passou 4 anos e não conseguiu entregar, e já está no segundo ano do Emanuel, também não entregou, e está acabando o governo do Pedro Táxi, também não vai entregar. O que acontece com esse bendito pronto-socorro? Reveja então os seus arquivos, Oi. por favor. Eu provavelmente não disse isso. Porque eu não tinha naquele momento uma noção muito clara das dificuldades da A administração gente pública. entende que você não tinha. Mas dizer que vai entregar no primeiro ano, olha, cara, eu sei o que é fazer uma obra, eu sei o que é fazer um projeto, eu sabia mais ou menos o que é uma licitação pública, não conhecia com profundidade, mas sabia mais ou menos. Eu imaginava que com 2 ou 3 anos poderia entregar. O que aconteceu na prática? Logo que nós entramos, com 6 meses nós definimos a área. Ali ao lado de vários estudos, olha uma área, olha outra, olha uma, olha outra, escolhemos a área ali ao lado do Centro de Eventos Pantanal. Uma área muito grande. Definimos e anunciamos isso. Quando nós anunciamos, apareceu 3 cidadãos
disputando na justiça, dizendo, não, essa área é da prefeitura. Entrou com ação na justiça dizendo, não, essa área é nossa. Como é que eu continuo fazendo projeto, contratando sondagem, fazendo topografia, fazendo uma série de estudos, se existia um litígio judicial reclamando aquela área? Parou-se tudo e nós fomos debater na justiça. Isso demorou quase que uns 6 a 8 meses. Terminou isso, pacificou, ganho de causa para a prefeitura, então já foi 1 ano e pouco só para isso. Entre definição da área, briga na justiça, foi no início já de 2014, então 2013 nós perdemos com isso, 2014, no início de 2014 nós pacificamos isso. Aí nós contratamos sondagem, contratamos o projeto. Gente, um projeto de hospital, ele demora aproximadamente quase 1 ano para fazer. Fiz a licitação no final de 2014, assinamos o contrato. Assinamos o contrato, começou o governo. Então nós já tínhamos arrumado a área, feito o projeto e feito a licitação. E desde o governo Sival Barbosa, né, e quando entrou o Pedro Táxi, nós já vimos com essa conversa do Estado entrar com 50 milhões e a Prefeitura entrar com 30 milhões. Ora as bolas, isso é mais do que obrigação do governo do Estado. Por que é obrigação? Porque o pronto-socorro de Cuiabá, ele atende a quase 50% de mato-grossense, não só de cuiabanos. Então colocar dinheiro ali não é um favorzinho que o Estado está fazendo para a Prefeitura de Cuiabá, é um dever. É um dever, porque a alta complexidade que é feita ali naquele hospital é dever do Estado e da União. Então participar desse hospital não é uma liberalidade, uma bondade do governador ou do governo do Estado. É um dever dele, porque Cuiabá atende praticamente 50% naquele hospital de cidadãos de todo o estado de Mato Grosso e até de fora. E aí fizemos o convênio. E por que a obra não andou mais rápido? Por quê? Porque o governo do estado sempre atrasou os repasses. Como está atrasado hoje. Sempre atrasou nos repasses para que a obra pudesse andar. A prefeitura muitas vezes adiantava a parte dela para não deixar a obra parar. Ela foi adiantando. Pode olhar nos registros e nas medições. Então, por isso que a obra não andou no devido ritmo. Saímos de lá. Agora, o importante, André, é isso. É aquilo que eu disse inicialmente aqui, em algum tempo atrás no programa. O difícil é fazer projeto, arrumar o dinheiro, licitar a obra. Depois é com a construtora, pagar e medir. É hora de serviço. Na hora de serviço, pagar e medir. Falando em pagar e medir... Se fosse tão fácil assim, por que ele, com 80, 90 milhões na conta, não fez andar a obra do hospital universitário? São mais de 200 leitos, quantas cirurgias, quantas pessoas poderiam ter tido, né, dores aliviadas, quantas cirurgias não poderiam ter sido feitas, pessoas que poderiam ter tratamento feito nesse hospital universitário novo. Por que ele não fez? Isso ele não discute. Isso ele chama de ataques, de baixaria. Ataques. Não, gente, isso é coisa que interessa a todos nós. O Rodoanel, por que o VLT não andou? Essa é a minha próxima pergunta. É que eu queria entrar vou pegar esse gancho aqui também, Ricardo. A gente falou aqui da questão linguística, que em 1 ano entregaria o pronto-socorro e tal. Eu vi uma entrevista no programa do Roberto França, no resumo do dia, que você falou assim, você falou assim, em 1 ano eu dou solução para o VLT. Solução. Muita gente pode entender é isso que eu queria chegar. E eu ouvi isso hoje. A semântica, eu ouvi de novo hoje o presidente do seu partido, o deputado Fábio Garcia, dando uma entrevista a uma rádio local e dizendo o seguinte: ele vai dar solução em 1 ano. Sim. Mas aí diz assim, como é que é essa solução? Não sei, precisa ver como é que é a solução. A solução pode ser o seguinte: eu não vou fazer enrolação. É isso. A solução pode chegar sem dizer assim: olha, eu não sei o que eu vou fazer. É isso. Depois eu vou fechar e vou dizer que não vai dar certo. Não. Pode ser nisso. Ricardo, veja bem, eu sempre sou um cara... Ou solução é o seguinte: eu vou encontrar a solução de fazer isso VLT no prazo de 1 ano. Ricardo, eu disse o seguinte, e repito aqui. Em até 1 ano, nós vamos encontrar uma solução para este VLT. Quais são as soluções possíveis hoje? Eu acho que isso é importante. Né? Ou você termina a obra, tem o dinheiro, tem tudo certinho, licita, tal, e dá ordem de serviço, então você deu uma solução. Ou você chega para a sociedade e diz, gente, esse negócio é inviável, por isso, e o caminho é esse.
E não debate vamos isso, construir, vamos debate isso com a Passa o sociedade trator naquela e merda dá uma lá, solução. arranca tudo e pronto. Pode ter Pra mim tem certeza, que não vou fazer ficar 3, 4 anos como está aí, sem mexer 1 centímetro, sem colocar um tijolo, prometendo quantos anúncios foram feitos de que a obra seria retomada. Bom, André, Aí- olha os aí seus você arquivos. pega o que foi gasto para manter essa merda parada lá, né? Que dá praticamente metade do valor do contrato. Não, aí Que era eu 600 vejo... milhões que faltavam. Aí eu Gastou isso em 4 anos para manter parado. Porque tem gasto, não Sem tem dúvida. Sem engenheiro, você sabe disso. Então, André, eu sou muito responsável com as minhas palavras, porque eu não posso hoje, gente, eu estou do lado de fora do governo. Só que essa colocação tua que em um ano eu dou uma solução, as pessoas vão entender, pô, o Mauro vai terminar em um ano. Não, solução é dar o caminho. Sim. Uma solução. Ó, Pelo galera, amor a de solução Deus. é o seguinte. Não vai chegar daqui eu vou- um ano, eu vou ó, tá pegar funcionando, não, daqui que isso? em um ano você Não, vai não, falar assim, eu vou não, pegar não. esses trens, vou mandar para o Rio de Janeiro, Mas o que eu vou quero... asfaltar essa avenida de novo e vou abrir as avenidas. Pronto, é a O que solução. eu uma quero, solução, eu pode ser quero uma que solução, fique pode claro ser o uma solução. seguinte, Não que você vai que construir depois de um velho. ano, inclusive, a solução pode dizer assim, não tem solução, vai Não ficar tem do jeito que solução. está. Não, ficar do jeito que está, não, jamais. Jamais, deixar parado aí, deixar essa cratera aberta no meio da cidade, deixar aqueles trem apodrecendo É e isso, eu ferrujando acho que lá. é isso que Isso precisa. não é Você solução. acha que é viável terminar Isso não é esse- solução. esse Eu não troço? tenho hoje os elementos necessários para dizer isso. E eu sou responsável com as minhas palavras. Por isso que eu preciso de um tempo, por isso que eu disse que em até um ano. Porque se for a vontade de Deus e da maioria do povo desse estado, que eu seja governador, a partir do momento que eu sentar lá, que puxar essas informações, que analisar tudo que foi feito, analisar todos os processos, eu vou ter condições que hoje eu não tenho, de com maturidade e com responsabilidade, aprofundando no problema, no que ali está colocado, para que eu possa efetivamente construir as soluções. Você era prefeito quando aquela quadrilha que assumiu o Estado começou essa bendita obra, ou essa maldita obra. Naquela época você já sabia que ia dar nisso? Eu Não. acho que já, porque uma vez você falou para mim no Conexão Poder, lá no SBT ainda, o Gordo lembra, não anda 1 centímetro. Eu disse. Realmente não andou. Não anda 1 centímetro dessa obra, gente. E o governador, na época, ficou bravo comigo. bravo com você. E eu disse, não anda esse 1 centímetro. Aí até apareceu Você ficava rodando. prometendo para março de Você lembra de um 2014. videozinho que fizeram? Os caras Andava- pegaram os andava 10 trabalhadores metros, né? empurrando assim Desceu. um trenzinho. Tá vendo, prefeito? Olha o trenzinho andando Sobre aí. essa questão do entendeu? VLT, eu acho que... Mas você acha que é viável isso? O Wilson Santos Eu esteve acho aqui. que tem má fé, inclusive... O Wilson aí por Santos parte esteve do aqui, o governo. Ricardo participou e ele Pois foi é, claro aqui eu- para mim, Cuiabá não comporta um VLT. Lembra É a disso? questão do Você lembra volume disso? de- Tá O senhor sabendo? lembra disso, senhor Ricardo? Lembro, Lembra claro que disso? não. Então tá Mas o que eu bom. quero Ficou claro. colocar é outra coisa. E aí eu estou achando, no meu entendimento, que o governo está usando de má fé. Por quê? Porque vem aqui e solta, quer dizer, passaram-se 3 anos, E meio. não, 3 anos, E meio. e nem 3 anos. E meio. Espera que eu vou chegar no meio. Os 3 anos. Deixa eu puxar O lá. governo nunca deu o menor encaminhamento para solucionar o VLT. Era só enrolação. Judicializa e... Quando o Wilson assumiu a Secretaria das Cidades, foi que começou a haver uma movimentação de solução do VLT. Durante esses 3 anos, em nenhum momento, Sua Excelência, o governador, recebeu sequer o consórcio para discutir se poderia haver uma negociação para tocar a obra. Nunca. Aí foi aquele negócio, foi para o Ministério Público, isso falou aqui, tinha 26 pontos de divergência entre o governo e o consórcio, cumpriram, quer dizer, resolveram 23, mas por 3 não houve homologação do acordo para reiniciar a obra. Bom, aí o que aconteceu? Aí veio a Operação Descarrilho, e onde o Silval declarou que havia recebido propina e por isso o governo, no final do ano, rescindiu, cancelou unilateralmente o contrato. Esse é o histórico que eu estou te fazendo na coisa. Não, o governo adorou essa operação Não, descarrilho, né? fez Conseguiu a o desculpa. cancelamento unilateral do contrato e agora anuncia pelo seu Wilson Santos aqui, pelo governador e pelo secretário-chefe da Casa Civil que esteve aqui e falando o seguinte, que em agosto eles lançam uma nova licitação no VLT
com um RDC. Espera. Aí é que eu estou dizendo que é má fé. Primeiro, foi contestado o cancelamento do contrato e há uma liminar que não suspende o contrato continua em vigor. Então, você tem um contrato em vigor de uma licitação contratada, você não pode licitar nada. E não tem como fazer uma licitação. Aí eu perguntei isso para o Wilson aqui. E o Wilson disse que é só dos 45% que falta da obra. Eu falei, mas o contrato não é global? Como é que você vai tirar do global 45% e licitar? Então parece que vão lançar a licitação e querem dar uma solução para o VLT no final, a 6 meses do final do governo, quando não deu em 3 anos e meio. Então isso até seria interessante falar como é que pode um negócio desse falar em RDC num contrato que está em vigor e que nenhum louco viria para cá disputar uma licitação. Sem segurança jurídica. Sem segurança jurídica, o que vai acontecer? E aí? Ricardo, vamos lá, alguns fatos bastante interessantes sobre isso. Vocês devem se lembrar, mas se você buscar nos seus arquivos, do seu site Repórter MT, em toda a imprensa, né, principalmente na imprensa escrita da nossa capital, vocês vão ver lá, se eu não me engano, março de 2015, primeiro ano da administração do atual governador, ele deu a seguinte declaração: o VLT é o maior escândalo de corrupção da história de Mato Grosso. Lembra disso? Bem alto, por favor. Falou. Deu? E é verdade. Pronto. Mas é verdade. Mas ele disse Ele falou isso. bem alto. É verdade. Bem alto. Bem alto. Então, se o governador de estado... É um escândalo de corrupção. É o maior escândalo de corrupção. Mas é verdade isso. Eu também falo isso. Ah, mas tudo bem. Se com 3 meses de governo, o governador diz isso, que o VLT é o maior escândalo de corrupção, então ele já sabia disso. É o governador para dizer isso. E agora fala que vai Imagina. licitar. Ele era responsável por isso. Então, como é que ele me explica? Ele ficou depois vários meses tentando negociar com essa empresa que patrocinou o maior escândalo de corrupção para retomar o contrato com ela. Olha no seu site, Incoerente. olha no seu site, em toda a imprensa, vários anúncios feitos pelo seu Wilson Santos e pelo próprio governador, Sim. dizendo que em 1 mês, que em 2 meses, vários anúncios Retomaria a obra. que retomaria a obra com essa Isso mesma depois construtora. que o Wilson entrou na secretaria. Depois que ele entrou na secretaria, vários anúncios, foi 2 ou O Wilson 3. declarou ano passado, em junho retoma a obra. No ano passado. Deixa eu concluir Tá meu escrito raciocínio. isso aí. Depois de ter dito isso, o governador, ele faz uma negociação com a empresa que patrocinou, porque corrupção não é feita só por um lado. Se foi dado dinheiro público, tem dado por quem está envolvido na empresa. É o agente público com a empresa. Como é que ele negocia com a empresa que patrocinou o maior escândalo de corrupção da história de Mato Grosso e anunciou por 2 ou 3 ou 4 vezes que retomaria a obra, anunciou data, Não deveria negociar, deveria anular e... eu disse, buscar uma outra secretário alternativa. extraordinário que ele tinha lá, Gustavo de Oliveira, meu amigo Gustavo, eu disse para ele, Gustavo, como prefeito, porque nunca me chamaram como prefeito de Cuiabá, prefeito, vamos fazer uma reunião aqui no governo, né, sobre o VLT, vem aqui que nós queremos a sua participação para ajudar a encontrar uma solução. Nunca fizeram isso. Nunca me convidaram. Eu já era prefeito de Cuiabá, tinha alguma experiência e podia contribuir. Mesmo sem chamar, nos corredores eu encontrei por aí o Gustavo e disse, Gustavo, se vocês querem tocar essa obra, vocês rescindam com essa construtora. O VLT subiu no telhado, moçada, esqueçam. Não vai ter, né? Se tiver nos próximos 4 anos, eu já falei isso aqui no programa, eu passo pelado no trilho do aeroporto ao CPA. Não vai ter nos próximos 4 anos. O próximo governo também não termina esse VLT. Para encerrar da minha parte, diz que há uma certa animosidade entre Pivetta, Jaime e Jaime e Mauro. Que isso não são aqueles que seriam os melhores amigos, como foram no Pedro Clark na época. Que há divergência de posição e tal. Isso é verdade? A campanha pode sofrer algum atrito, alguma coisa, por causa de ter essa briga aí do Adilto, o Pivetta não aceita o Fávaro, essa história toda que rola. Eu encerro por aí. Eu tomei a liberdade de mostrar aos senhores aqui, antes de nós começarmos essa entrevista, né, um áudio feito pelo nosso amigo Otaviano Pivetta, que mandou hoje, na data de hoje,
E ele autorizou mostrar para as pessoas, por isso que eu o fiz, aonde ele reafirma o apoio a nós, onde ele reafirma que eu tenho a liberdade para tomar a melhor decisão, que seja ela qual for, ele vai estar junto comigo, trabalhando comigo neste projeto. Então existe muita união Mas entre ele é seu nós. preferido. Tá? É o meu preferido, seria a pessoa que eu gostaria, mas essa decisão, eu sempre disse clara e abertamente, que é uma decisão que é tomada pelo conjunto dos partidos. Há Isso possibilidade é de ser o respeito. Saquete, Isso é um respeito aos partidos políticos com os quais nós estamos dialogando. Dizer isso, eu estou respeitosamente. Agora, eu também tenho o direito de colocar as minhas preferências na mesa, para ser debatido, para ser dialogado com esses mesmos partidos. Eu nunca me omito de dar a minha opinião. Eu tenho o direito, como qualquer cidadão tem, de fazê-lo. E quanto ao Jaime Campos, não existe da minha parte absolutamente nenhuma restrição quanto a ele, quanto à história dele. Eu tenho certeza que Jaime tem muita gente que gosta dele, como certamente tem gente que não gosta, como de mim também. Eu saí razoavelmente bem aprovado de Cuiabá, mas eu tenho certeza que tem gente que provavelmente não gosta de mim. Porque eu sei que tem bairro que nós asfaltamos 100% o bairro, e do lado daquele bairro tem outro bairro que nós não conseguimos asfaltar. E aí deve ter gente lá que deve estar com muita raiva, porque viu o asfalto do lado e não fez no dele. Gente, faz parte, né? Não dá, eu tinha que começar por algum lugar. Então, eu não tenho certeza também que o Otaviano não tem. Nós temos a maturidade suficiente de saber que algumas divergências elas podem existir, elas existem, mas com maturidade, né, tendo um objetivo maior, que é administrar com seriedade Mato Grosso, e é isso que me traz para a política. Eu não estou aqui por nenhum motivo que não seja esse. Eu quero morrer, vou morrer um dia em paz com a minha consciência. Todos os lugares que eu passei, eu sou um cara persistente, eu persisti em ser prefeito de Cuiabá e a população de Cuiabá não se arrependeu de me dar essa oportunidade. Então vou dizer à população de Mato Grosso, a exemplo como aconteceu em Cuiabá, se vocês me derem a oportunidade de ser governador desse estado, eu vou trabalhar muito, vou colocar Deus na frente e vou entregar sim um estado muito melhor do que nós recebemos. Tá bom. Quero entregar para você a caneca do nosso programa. Obrigado. Como de costume, você tinha enquanto prefeito lá no seu gabinete. Se você for eleito governador, você vai ter uma no gabinete lá no Palácio Paiaguás também. Muito Tá obrigado. Bom? Obrigado, Mauro. Boa sorte para você. Obrigado. Cuida desse pé aí. Você vai morrer com esse pé, viu? Se Deus quiser. Tchau, Ricardo. Valeu. Um abraço. Tchau, abraço. Obrigado aí pela presença dos dois Lucas, assessores do Mauro Mendes. Um assessor de imprensa, é o Lucas 1, tá pegando até a tua muleta lá, já. Exato. E o outro Lucas, o fotógrafo. Gente, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima entrevista. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.